Olá, nós estamos aqui com o Fábio Fattori, ele é fotógrafo de agronegócios. Fábio, muito prazer, primeiramente, por estar aqui nos estúdios da Agromix, em São Paulo. E antes de mais nada, eu queria que você me contasse como é que começou essa paixão aí pela fotografia. Então, é uma coisa de família, né? Meu pai gostava muito de fotografia e também a gente vivia no Paraná, né? Eu sou de Arapongas. Nós visitávamos as fazendas do meu avô e então desde pequeno, lá no lombo dos cavalos do meu avô, eu já admirava a natureza e juntando o gosto pela fazenda, a paixão paterna, né, pela fotografia, eu juntei o útil ao agradável aí. E quando que a fotografia se tornou uma profissão? Aos 18 anos, na verdade, eu entrei na Fundação Bradesco, PECPlan, que era uma central de disseminação. Aí já comecei a fotografar aqueles touros maravilhosos de todas as raças bovinas, né? Certo. Qual foi a sua primeira fotografia nessa área? Então, foi em 84, na Fundação Bradesco PECPlan mesmo, em Uberaba, eu fotografei o touro Ludi de Garça, que foi um touro Nelore que mudou a cara da pecuária brasileira, porque ele tinha todas as características modernas de carcaça que tem o Nelore hoje. Então eu tive o privilégio de conhecer o dono do Ludi, que era o seu Jaime Miranda, né? E que confiou a mim esse trabalho. E esse touro ele vendeu, assim, no segundo ano, 100 mil doses de sêmen. E ao todo ele vendeu mais de 200 mil doses de sêmen, sendo que hoje ele tem filhos espalhados por todo esse país. Fábio, agora eu queria que você me falasse então quais são as técnicas que você utiliza para a fotografia, que eu sei que tem algumas técnicas que são obrigatórias de acordo com a raça e com o objetivo comercial, né, do trabalho. Então, de uma maneira geral, nós temos as raças de corte e as raças de leite. As raças de corte, você tem que enaltecer a carne, né, cobertura de carne, musculatura desses animais. Então aí você vai utilizar uma teleobjetiva, por que a teleobjetiva? Porque ela dá aquela impressão de grandeza, né? Ela aumenta realmente o tamanho do animal e tira a distorção. Já o gado de leite, principalmente a vaca holandesa, a gente faz o contrário, a gente usa a lente normal, pegando, assim, focalizando o úbere em primeiro plano, né, para justamente destacar essa parte que é a mais importante da vaca holandesa, e aí tem que colocar ela em cima de um tablado de 10 centímetros, só a parte dos membros anteriores, as mãos. A gente chama as patas dianteiras de mãos, né? Então a gente coloca as patas dianteiras da vaca em cima de um tablado de 10 centímetros e fotografa com lente normal por trás. Esse é o jeito de fotografar gado holandês. Já o zebu é totalmente diferente, é sem esse tablado, é no morrinho artilheiro, tem que colocar ele sempre no morrinho, porque o bovino tem a frente um pouquinho mais baixa, então, e fotografa de lado, né? Todas as raças zebuínas a gente fotografa de lado, as raças europeias também, só que as raças europeias não há tanta necessidade do morrinho, a gente procura trabalhar mais no plano, assim. Certo. E além dos locais, das posições, existem, a luz influencia? Como é que funciona? Sim, então, quando o fotógrafo chega na fazenda, a primeira coisa é a escolha do local. Nós temos que fotografar ele sempre lateralmente, então você tem que, principalmente no caso do Nelore, do zebu, você vai procurar um lugar que tem uma pequena inclinação, ou um morrinho, só que precisa estar com a luz bem atrás do fotógrafo, para que o animal fique bem iluminado, assim, tanto desde o seu posterior até o anterior, com uma luz uniforme, né? E o criador gosta que a gente fotografe sempre com sol, né? Um dia bem claro, bem bonito. Muito embora o fotógrafo, o cameraman, goste também do dia nublado, porque é uma luz mais suave. E quantas fotos são tiradas em média por catálogo e quantas são selecionadas de fato? Então, por animal, eu acredito que 12 fotos por animal é o suficiente para você tirar uma. Mas geralmente você fotografa o dia todo, né? Até 20 animais num dia dá para fazer.
Certo. Fábio, existe algum equipamento básico ou existe algum material específico que você tem que utilizar para fazer esse tipo de fotografia? Então, a máquina fotográfica ideal, o mínimo de 12 megapixels, né? Uma câmera com lentes cambiáveis. E como eu te falei, para gado de corte, a gente utiliza teleobjetiva. E para gado de leite, lente normal. Assim, gado de leite não, holandês, né? Porque o GIR, ele é fotografado também igualzinho o Nelore, com as patas dianteiras e traseiras no mesmo, assim, alinhadas, né? E sempre de lado, né? O GIR também se fotografa igual ao Nelore. Já o gado holandês não, o gado holandês tem aquele detalhe do tablado, como eu te falei, né? E o ubre dividido ao meio. Já o pessoal do GIR não gosta assim. O pessoal do GIR gosta dos pezinhos alinhados, as mãozinhas alinhadas. E cada cliente tem a sua preferência, né? Gado zebu. O brasileiro gosta de inovar, né? Essa técnica do gado holandês é americana, né? No Canadá, Estados Unidos, eles são muito rigorosos com a maquiagem e a fotografia nos Estados Unidos de gado holandês é assim um primor. Você não vê nem um defeitinho, a vaca parece perfeita. Você já fotografou em algum outro país? Eu já fotografei na África do Sul e na França. Na França eu fotografei todas as raças. Na África do Sul eu conheci o Bonsmara, fiz um trabalho lá com a Associação de Bonsmara. Foi muito bacana. E além você falou das suas máquinas, do seu trabalho, das lentes e tudo mais, eu queria saber se existe algum outro material que seja necessário para fazer esse tipo de fotografia. E uma outra pergunta, se agora com as máquinas digitais, o que mudou, né? Se melhorou, se piorou, o que é melhor? Eu sou a favor da tecnologia. Eu acho maravilhoso você chegar no local, principalmente porque o fotógrafo de agronegócio ele se desloca grandes distâncias. Então, você chegar no local, olhar e aprovar a fotografia com o cliente é super produtivo, né? Antigamente você voltava com 10, 20 rolos de filme 6x7, cada rolo tinha um custo de R$100 aproximadamente, e aí você ficava à mercê da revelação. Se perdesse aquela revelação, você perdeu não só o custo dos rolos, mas também da viagem, né? Por isso que o equipamento que eu utilizo é um equipamento compacto, porque os custos são grandes. Muitas vezes eu me desloco até o Maranhão, até o Pará, até o Mato Grosso, e esses custos para uma fazenda, esses custos não podem ficar inviáveis, né? Então, normalmente eu faço tanto foto como vídeo, eu faço sem assistente nenhum, e com um equipamento bastante compacto em função das distâncias continentais do nosso país, né? E existem muitos profissionais nessa área, muitos profissionais que fazem, né, esse trabalho já hoje em dia. É um mercado novo? Como é que é essa área? Então, nós tivemos o privilégio de ser meio que precursores, né? Porque no início, na década de 80, os fotógrafos de pecuária, na verdade, eles eram contatos publicitários das revistas que tinham que aprender a fotografar. Porque o fotógrafo profissional, ele não ia querer se deslocar para aquelas fazendas longínquas, né? Tinha dificuldade também nesses custos de produção que eu mencionei. Então, esses contatos publicitários viraram fotógrafos. E era um mercado, assim, não muito profissional. Então, quando nós entramos nesse mercado, através da Fundação Bradesco, nós éramos já profissionais treinados, né? Eu tive a oportunidade de treinar outros amigos, como Rubens Ferreira, Rubão. Você mantém contato com esses profissionais? Que hoje o Rubão é um dos caras que mais trabalha nesse setor.